barca aparelhada soltou o pano rumo ao norte. Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada. Não há ventos que não prestem, nem marés que não convenham, nem forças que me molestem, correntes que me detenham. Quero eu e a natureza, que a natureza sou eu, e as forças da natureza no caminho. Estou a apanhar o solinho, eu também ficava a estar mais quentinho lá fora do que cá dentro. Não é verdade? Há cerca de 500 anos. Isso leva-nos, portanto, ao século XVI. Ainda hoje é uma casa que se mantém privada na família, por isso temos uma ala que não consta no nosso circuito de visita. No século XVIII, aquela que era a casa senhorial dos pais do Amaral foi completamente remodelada, adquiriu esta estrutura palaciana com a conhecida arquitetura do barroco português. E foi precisamente nessa altura, um pouco por influência dos modelos das cortes europeias, que a família decidiu abrir espaço à recepção dos seus convidados. Contrariamente àquilo que era usual ou expectável, os convidados não vão ser recebidos no exterior da casa, passam a ser recebidos aqui no interior e precisamente por isso uma das principais transformações vai ser esta entrada, que se vai tornar numa entrada de aparato. Por isso a porta tornou-se mais larga e mais alta e o chão foi completamente refeito, deixou de ser de madeira, passou a ser lajeado em pedra para facilitar as deslocações que aqui passavam a acontecer. Deslocações de carruagens, de cavalos e por isso, apesar de mal se perceber, o chão tem uma ligeira inclinação que permitia uma fácil lavagem àquela que sempre foi a avenida principal da cidade. Por isso, assim quisermos imaginar um bocadinho, os coches e as liteiras vinham pela porta, dirigiam-se àquela escadaria de pedra e encostavam de modo a auxiliar a subida e a descida dos convidados. Depois as viaturas circulavam e paravam no lado oposto, onde hoje temos o exemplo de uma liteira do século XVIII, esta que era já levada por cavalos. Quando já estavam apiados, os convidados eram encaminhados pelos senhores da casa através da escadaria real, que pretendia aqui provocar o assombro pelos azuleados em azul e branco, que datam do século XVIII, são vindos da escola de Coimbra e da autoria do mestre de Sousa Carvalho. Neste primeiro patamar da escadaria estão representadas duas temáticas distintas. A diferente temática da caça, a caça que aqui sempre muito associada à nobreza. Há um castigo suficiente, vieram matar, tinham a ser comido vivo pelos seus cães de caça. Vamos ver. Está bem? Porque aqui começamos a entrar com as obras de pintura e de porcelana e danifica mais um bocadinho. Só pedir, por favor. Ora, no fundo, todos os azulejos que decoram a escadaria são a inspiração de um livro da Venéria Real, que foi escrito em Turim no século XVII e que, por sua vez, narra e foi também ele inspirado no Palácio Venatório dos Duques de Saboia. Assim, em homenagem à família de Saboia, temos no segundo patamar da escadaria a representação das princesas de Saboia, todas a cavalo. E segundo o La Venéria Real, uma das princesas de Saboia, a segunda do lado lá a contar de cima, será Dona Maria Francisca Elizabeth de Saboia, rainha consorte do nosso rei Dom Pedro II. Ela era irmã da rainha de Saboia, por isso muito provavelmente teve contacto com esta temática e foi também muito provavelmente ela que a trouxe para Portugal.
Mais concretamente aqui no Palácio dos Condes de Nadia. Tivemos uma pessoa muito importante desta família, que muito contribuiu para a existência deste palácio e que eu ainda não vou revelar, vou só guardar o segredo mais um bocadinho, mas que foi à época Fidalgo del Rei de Afonso VI e posteriormente de Pedro II. Portanto, muito provavelmente ele também contar com esta temática e quando eu colocar esta secretaria, Começa logo a pensar. Só com ideias. Da maneira como aquilo está. Desculpa, eu tenho que pedir, por favor, essa posição já está a começar a passar. Eu compreendo, eu também gosto. Sim, eu percebo. É só que senão se todos começarem ainda bem, daqui a pouco já perdi o padrão. Eu percebo. Galeria de quadros onde estão representados membros da família Pais do Amaral. Eu destaco somente o quadro maior por cima da lareira, onde está representado Simão Pais do Amaral. Simão foi capitão-mor da cidade de Mangualde, cavaleiro da Ordem de Cristo. Foi também Fidalgo del Rei ao tempo de Afonso VI, Pedro II e João V. Eu destaco sobretudo pois foi ele o grande responsável pelas obras que se passaram na casa no século XVIII. Ao mesmo tempo, mandou também erguer a Igreja da Misericórdia aqui em Mangualde. A parte... Não, ela costuma estar sempre fechada. Habitualmente está sempre fechada. Só nós, ou o posto de turismo, ou a Santa Casa, e que normalmente abrem a porta. Eu vou passar ali para o contornar. Eu só se fosse a cobrar no bilhete. Chegamos agora ao Salão Nobre. Esta é a sala principal da casa, onde a família recebia as grandes personalidades sempre que vinham à cidade. Falo particularmente aqui dos reis e das rainhas, por ser a sala principal da casa é a mais decorada, fazendo complemento da decoração que vinha da escadaria, com o mesmo recorte dos azulejos, também eles do século XVIII e da autoria do mestre de Sousa Carvalho. Desde esta sala, a família podia ver quem chegava à cidade e quem chegava à cidade pela primeira vez podia ver e dizer que esta era a casa e a terra dos pais do Amaral. Do lado das janelas, dividido em 4 painéis, estão representados os 4 elementos da natureza por 4 deuses romanos. Agora inicia do lado para cá com o ar representado pela deusa Juno, água por Neptuno, fogo por Vulcano e por último terra por Vênus. Ao centro nós temos aquela que será talvez a peça mais antiga. Ela é muito famosa pelo seu pistache, o seu bigode. Esta peça é naturalmente uma brincadeira que fazemos aqui em casa
quadro está carregado de controvérsias. Os senhores reparem, se por um lado ela apresenta este ar um bocadinho mais masculino, por outra, em contrapartida, o artista faz questão de acentuar os atributos que realçam a feminilidade, como os anéis, o manto, a touquinha com as flores, a própria forma até como acentua o peito, como quase que a dizer que não, ela é mesmo a senhora. Efetivamente era, a descendência está comprovada, portanto, dúvidas havidas ficam já aqui esclarecidas. Exatamente, é verdade, o quadro ler. O quadro gera uma outra controvérsia, porque ela carrega o peito, a cruz da Ordem de Malta, que era quase sempre atribuída aos homens e nunca às mulheres, pelo menos à época. E porquê é que eu digo quase sempre? Porque nós descobrimos um documento que comprova que foi precisamente Dona Maria Joana que ingressou na Ordem de Malta. Portanto, esta senhora carregada de controvérsias foi uma grande e valente mulher à sua época. E é por isso que ela está representada pelo bigode. Porque à época uma mulher nunca, mas nunca podia ter mais importância do que o homem. Então, por isso, fez-se representar com um ar um bocadinho mais masculino, mas fazendo sempre jus a toda a familiaridade. E como nós até dizemos em bom português, Dona Maria Joana é a verdadeira representação da mulher de pela dentro. E sobre a sala dos biscuits, que é onde agora nos encontramos, os biscuits são estas pequeninas pecinhas que são muito comuns ao tempo do rococó. Eles não têm nenhuma função utilitária, somente decorativa. Os motivos até constituir um padrão e chama-se azulejo pombalino porque foi precisamente à época de Marquês de Pombal, a quando do terremoto de 1755 em Lisboa, que ele acabou por ser utilizado na reconstituição da então Lisboa pombalina. Depois foi repercutido um bocadinho por todas as oficinas do país. Para além de completar o espaço, o que é que este azulejo faria? O prolongamento das carpetes que existiriam à época ou era colocado em substituição às antigas tapeçarias seiscentistas. Do ponto de vista dos quadros, vou destacar a presença do nosso rei Dom Luís I. Dom Luís esteve aqui no Palácio e em Mangualde por ocasião da inauguração da linha da Beira Alta, a linha do comboio, de 3 a 5 de agosto de 1882. Uma ocasião que fica assinalada nesta pintura ao óleo e que é uma das mais bem conseguidas do rei Dom Luís, da autoria de Armando de Maresco. E agora numa vertente mais política e militar. Temos a presença de Wellington e, por sua vez, de Napoleão. Afinal, não estava a guardar a parede, estava a guardar o Napoleão. Agora, em dois quadros exatamente iguais, mas à época o que acontecia é que, dependendo dos convidados, ora se colocava um, ora se colocava o outro. Nunca estavam os dois ao mesmo tempo. É aquilo que nós chamamos de politicamente correto. Ora, com licença, vamos seguir agora por aqui. É um prazer ver. Ver de costas. Inícios do século XIX, eles já introduzem a cor comparativamente àqueles que vimos até agora. Esses até então tinham uma influência holandesa. Estes pelos cromatismos ou os elementos em concha são já do período rococó, mas estes azulejos têm então um pormenor muito mais interessante e delicioso. Eles representam o mundo, todo ele, ao contrário. Ou seja, desde o início do primeiro painel até aqui temos a repetição da mesma fábula, a fábula do burro, e o que vemos é um burro que na verdade nada tem de burro, ele tem a audácia de pegar no chicote e mandar e bater no senhor. O burro manda e o senhor carrega. Ao contrário, não ao contrário. Aqui temos o alusivo a uma conhecida expressão popular portuguesa, o pular a cerca. Neste caso, quem pula a cerca ou quem tem um amante é a senhora. À época os homens tinham amantes a olhos vistos, mesmo em frente às suas esposas, pois então aqui temos exatamente o contrário. Depois temos uma menina que bate no professor, também conhecido como a criada que castiga o seu senhor. E os senhores reparem, ele coitadinho, muito aflito de joelhos, pede o perdão, e o cão, que é o melhor amigo do homem, lhe passa cartão.
Depois temos uma menina que é médica, mas à época tão pouco as senhoras eram médicas ou iam à escola, quanto mais uma menina pequenina. Felizmente que hoje em dia as mulheres e as meninas podem ser aquilo que elas bem entender. Aqui temos uma justa ou uma luta de cavalos, mas neste caso quem luta são literalmente os cavalos montados nos cavaleiros. E é que assim continua. Aqui, por exemplo, temos a matança do porco, também às avessas. Os senhores reparem que é o porco que mata o homem. De frente temos os astros que estão na Terra e a Terra que está nos astros. Literalmente o mundo ao contrário, mas funciona aqui como uma reivindicação às teorias que se passavam à época, ou também uma alusão aos sonhos, a dizer aos senhores da casa, também lhes é permitido sonhar. Depois temos uma senhora que vai para a caça com as amigas e o senhor é que fica em casa de castigo, a tomar conta da criança e a descer a lata. E por último a caça que está estranhamente a passar-se dentro d'água e os peixes estão no céu a voar. Esta é uma temática muito divertida, muito curiosa, só mesmo permitida num salão de baile, precisamente para motivar o riso, a conversa, quebrar até a timidez entre todos aqueles que se encontravam presentes. Por isso, em nenhuma outra sala seria permitida ou tão pouco necessária. De certo modo, encontramos aqui já implícita, mas ainda não explícita, a sátira à sociedade e a reivindicação ao posicionamento das hierarquias. Os dois quadros centrais são da autoria de Domenico Pellegrini. Do meu lado direito está representado João Rodrigues de Sá e Melo Sotomayor, primeiro conde de Anadia. Eu vou ter mesmo que dizer que eu já pedi à senhora, eu não posso deixar ninguém a circular pelo palácio, é uma casa privada. Senhores, desculpem, mas é que eu tenho que cumprir as minhas regras, senão depois é no meu desconto. Do lado oposto está então representado Simão Paes do Amaral, bisneto do outro Simão Paes do Amaral, e foi este que concluiu as obras que se passaram no palácio. O quadro maior atrás é da autoria de Paolo Girgenti, representada à branco está a Dona Maria Joana, a mesma senhora do bigode, mas a que está muito mais nova e feminina também, com o seu marido José António de Sá Pereira, ministro que representou Portugal e Nápoles, e as duas filhas mais velhas, a bebê é Dona Maria José e a segurar uma pomba está a Dona Maria Luísa, que trouxe o título de Conde de Anadia ao palácio. Vamos sentar. Sim, não há problema, mas não era sobre o que eu estava a referir, está bem, sim. Mas conseguiu dar para a escadaria, não sei, Só que naquela altura não tinha lâmpadas. Mas não era, eu dei conta, sim, mas sim, ainda bem que desde que tenha conseguido dar para a escadaria, o mais importante, sim, também não era muito o circuito a fazer. Sim. Ora, os teus se quiserem podem, não há problema nenhum, esteja à vontade. Se quiserem passar para este lado, eu vou além de só fechar a porta, está bem que assim já tenho a volta atrás. Pois. Não. Isto é o mundo ao contrário. Na verdade, isso não acontecia. Há quem diga que eles eram visionários. Então, era o que está a acontecer agora. Para a refeição. Deixamos de ter o azulejo para encontrar nas paredes esta pintura decorativa sobre fresco com a temática da natureza morta, por alusão aqui à caça e à pesca, por exemplo, com a representação das lampreias, o fazão, o peixe, as aves, o pato, a lebre e o coelho. No fundo, acredita-se que estes eram os alimentos que a família havia de comer à época, à refeição. Temos aqui os temas que aludem também, uma vez mais, às descobertas arqueológicas de Herculano e de Pompeia, pelas composições formais, pois são elas cópias fiéis às existentes em Herculano e Pompeia. E controlar o São Pedro. Eu
dos senhores, eu gostava apenas, se me permitirem, de lhe dizer 3 coisas. A primeira coisa e a mais importante de todas é agradecer aos senhores o facto de terem escolhido visitar o Palácio dos Condes da Nadia. Inauguraram-nos no mês de novembro de uma forma muito bonita. Da minha parte foi um gosto gigante recebê-los aqui no Palácio. Eu costumo dizer esta frase e é muito bem verdade. O Palácio só existe porque tem pessoas para o visitar. Portanto, muito obrigada por isso. Sejam sempre muito bem-vindos ao Palácio dos Condes da Nadia e obrigado por partilharem este património, que é de todos e para todos. Obrigada. É o cortejo desse. Olha que ela vai dar um monte. Então isto vai parar onde? Isto vai lá parar quase até ao pé do hotel, não? Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça. O vento nada me diz, e o vento cala a desgraça. O vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Ora, novamente em Mangualde. Isto é quase o Bom Jesus de Braga, não? Ah, pois é. É quase o Bom Jesus de Braga. É a introdução ao Bom Jesus de Braga. Ah, O amigo também tem. Bom, isto é pessoas que não imaginam. Ah, pois. Ora bem, então vamos lá experimentar subir isto.
Primeira etapa já está. 6, 7, 8, 9. Olha, quando a gente cá esteve, aí estava aberto, estava a casa do ermitão que estava aqui. Estava aberto, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Não é 7, é 6, 6, 7, 8. Não, 2. 14, 15, 16. Foi ele e o pai. Ele e o pai. Ele era o pai. Mas ele ainda tem 2 anos. Sim, tentou, sim. E ele também tentou um bocado muitas coisas, sabe?